Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então iniciar aí, né, o nosso ano letivo e como novidade desse ano para vocês, né, algumas escolas trabalham com professores diferentes para abordar física e abordar biologia. Antigamente vocês tinham uma disciplina chamada ciências, né? Agora vocês têm essa separação. Então, nós vamos começar a trabalhar os módulos, né, da física. E o primeiro módulo, que nós vamos dividir ele em 8 partes, se chama Energia, Modalidades e Princípios da Conservação. Lembrando a vocês que vocês já viram alguma coisa de energia lá no quinto aninho de vocês, né? Para quem estava utilizando o material do ângulo, no quinto ano, né, teve alguma coisa aí sobre algumas questões sobre os tipos de energia, as modalidades de energia. A disciplina de geografia também abordou isso com vocês, então não é nada muito novidade, né? Então, mas a gente vai agora começar a aprofundar um pouquinho mais. E como todo início de capítulo, a gente tem isso aqui, ó. Nós temos então uma imagem inicial com algumas perguntinhas para a gente refletir. Essas perguntinhas elas serão respondidas no decorrer do módulo, então fiquem tranquilos. Né? Mas o que, que a gente pode ver? Que é uma praia do Ceará. Isso é fato, né? É uma praia. E aí, olha lá, nós temos no céu aqui, ó, parapentistas, né? Radicalizando nos céus. E aqui, ó, no mar, nós vamos ter o quê, né? Surfistas, eles chamam de dropando as ondas, né, de uma praia, ou seja, surfando uma onda. E a gente também consegue perceber que lá no fundo aqui, ó, existe umas estruturas diferenciadas, né? A gente consegue perceber então a presença de aerogeradores que fazem parte de um parque eólico e aí geram então energia elétrica para toda aquela região ali do Nordeste, tá? Então essa é a função desses aerogeradores. E quando eles estão em conjunto, eles fazem parte de um parque eólico, né? Eólico porque é uma energia eólica que ele utiliza a energia do vento para gerar energia, tá? E aí perguntas como esta aqui, ó, a luz e o calor da praia são provenientes do sol e representam apenas uma pequeníssima quantidade da energia produzida por ele. A questão é, como o sol produz a sua energia? Isso a gente vai ver, então fiquem tranquilos. Ou como a segunda pergunta ali, ó, os parapentes se movimentam com o vento, né? O que é necessário para o ar se movimentar e produzir o que a gente conhece como vento? Também vamos ver aí, né? Aí nós temos a terceira pergunta. As turbinas dos aerogeradores giram graças ao vento, mas qual é a sua finalidade, né? Já até comentei com vocês, é gerar energia. E a última perguntinha ali, ó. Existe alguma relação de todos esses fenômenos com a vida em nosso planeta? Existe sim e é muito importante. Então nós vamos aí ao longo deste módulo, né, trabalhar essa informação. Mas a gente não pode falar de energia sem entender o que é energia. Então a energia, né, conforme diz aqui, ó, é uma palavra com origem no grego, energeia, tá, que significa ato, no sentido de algo que atua, transforma e movimenta. Então isso é importante, tá? Vocês lembrarem que isso é alguma coisa que transforma, que atua, transforma e movimenta. Então, energia tem tudo isso aí nos seus princípios, né? Mas a grandeza física e energia está presente em diversos fenômenos da natureza e em muitos acontecimentos do nosso dia a dia. E existem vários exemplos para explicar o uso, né, da energia em diferentes modalidades. Então vamos lá, por exemplo, quando eu falo para vocês que a barra de chocolate forneceu energia para uma maratonista, né, a gente sabe que o chocolate ele tem energia para isso, tá? Né? Aí quando eu falo para vocês, por exemplo, o meu ar-condicionado consome muita energia elétrica, eu estou falando, né, de energia, só que num outro contexto. Ou o sol fornece energia para as plantas, né? Olha lá o conceito da fotossíntese, produção do seu alimento, né? Ou quando eu falo para vocês assim, o terremoto liberou tanta energia que destruiu uma cidade inteira, né? Então, exemplos como o do maratonista, o do ar-condicionado, o das plantas e o do terremoto, né?
São exemplos que a gente utiliza, então, aí o conceito de energia no sentido de algo que atua, transforma e movimenta, tá? Mas o que há em comum em todos esses exemplos? Então, vamos lá, né? A gente tem que entender que, em primeiro lugar, é importante perceber que qualquer que seja o contexto, eu falei 4 coisas para vocês, né? Qualquer que seja o contexto, o termo energia sempre está associado, né, direta ou indiretamente, ao movimento de corpos ou à propagação de ondas. Então, nós estamos vendo aqui, ó, movimento de corpos ou propagação de ondas. Né? As ondas sísmicas que vocês estudaram, né? Quando a gente estuda terremoto, vocês estudam tanto na geografia quanto nas ciências. Se eu não me engano, na disciplina de ciências é lá no início do 7º ano, tá? Então, olha lá. Então, né, esse termo, né, então, olha lá, só reformulando aqui, qualquer que seja o contexto utilizado, o termo de energia sempre está associado, né, ao movimento, né, ou à propagação de ondas. Então, isto ocorre, né, no caso do maratonista correndo, ou seja, também ocorre, né, das partes móveis do compressor do aparelho de ar-condicionado, né? Daí também ocorre na questão da radiação solar, que é composta de ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, da energia do sol para que a planta possa produzir o seu próprio alimento, ou das ondas sísmicas geradas aí pelo terremoto, né? E em segundo lugar, a gente tem que lembrar, né, que também podemos constatar que em todos os casos, por exemplo, nesses 4 casos que a gente comentou, a gente verifica o princípio da conservação de energia enunciado aqui embaixo. Ó. A energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada de uma modalidade em outra ou transferida de um corpo para o outro. Então, isso é muito importante. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, então, né, de uma modalidade em outra ou transferida de um corpo para o outro, tá? Nunca esqueçam desse enunciado aqui que é importante, tudo bem? E aí a gente vem então para o caso da energia química, né, contida lá nos carboidratos, tá? Que está lá, por exemplo, carboidrato a gente tem glicose, frutose, né, galactose, enfim. Mas o principal carboidrato que a gente sempre usa como exemplo é a glicose, né, que está presente lá na barra de chocolate, né, que foi transformada em energia para o movimento do atleta. Nós também temos a energia elétrica proveniente da usina, né, de uma usina que foi transformada em energia de movimento de certas partes do compressor do aparelho de ar-condicionado. Então, né, nós estamos falando de modalidades aqui, tá? Da energia radiante que se propagou do Sol até a Terra e foi transformada em energia química, né, pelo processo da fotossíntese da planta, né? E da energia sísmica que se propagou até uma cidade e foi transformada em energia de movimento, né, de construções, muitas das quais acabaram sendo destruídas. Então, eu acabei de falar para vocês, né, dessas energias referente àqueles 4 exemplos que a gente trabalhou no começo, do maratonista, do ar-condicionado, da luz do sol que chega até a planta e do terremoto. Perfeito? Tá? E aí nós temos nessa imagem justamente aqui, ó, o processo de fotossíntese, que vai envolver aqui, ó, a transformação da energia radiante, que vem do Sol, né, em energia química para a síntese, né, de compostos orgânicos, que é a produção de glicose, tá? Que é um exemplo de carboidrato aí, né, que a gente tem. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês nesse primeiro momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!